palavra do Senhor diz o seguinte, olha só que coisa forte. A fé, ela tem uma natureza. A fé, ela tem uma característica. O que é natureza? Hebreus capítulo 11, a natureza da fé. O que é natureza? Natureza é origem. A natureza é a origem, a característica da fé. E a fé, ela tem uma característica. E qual é a característica da fé? A característica da fé, primeiro, é ser uma coisa totalmente diferente de tudo que puder ser calculado, pensado, previsto, diagnosticado, imaginado, projetado, existido, escrito, visto ou pensado. Ela é diferente de tudo que possa ser calculado. A fé transcende as referências de lógica, de sentido, de coerência do mundo natural que nós vivemos. Porque a fé, ela é sobre o natural. Ela está acima da razão, da lógica, da probabilidade. A fé está acima da probabilidade. Fé é algo que não pode ser nem julgado. Você sabia disso? Se eu fosse uma autoridade legislativa, eu criaria uma lei, eu criaria uma norma, uma lei, baseado na existência das coisas, como as coisas funcionam, em que seria proibido julgar a fé. Por quê? Porque para você julgar alguma coisa, você tem que ter referência. Você tem que ter referências. Para você fazer um julgamento, você tem que ter uma referência, um código, uma lei, uma norma. E como a fé não está atrelada a nada natural, como é que você vai julgar a fé? A fé não tem precedentes. Como é que eu vou julgar a fé se a fé não tem precedentes? Então a fé é uma coisa que não pode ser julgada. Se alguém chegar para outra pessoa e dizer assim, olha, não mexe comigo não, que pela fé eu vou mandar você para a lua. O delegado abre lá um inquérito e fala, o senhor falou que mandaria o sujeito lá para a lua? Falei. Mas então o senhor está condenado por tentativa de mandar os outros para o espaço. Aí a pessoa tinha que dizer, não, mas eu falei pela fé. Ah, então pela fé está livre, porque a fé... Mas ele falou que mas a fé pode fazer o que quiser. Aí o senhor use a sua fé e diga que não vai, pronto. Então fique no âmbito da fé a briga. Porque fé não tem parâmetro. Como é que eu vou julgar uma coisa que não tem parâmetro? A fé, ela não pertence a esse mundo. A fé pertence a um mundo sobrenatural. Como é que eu vou usar parâmetros naturais para entender uma coisa que é sobrenatural? A fé tem uma natureza. É tanto que a fé não pode ser aprendida. A fé não pode ser aprendida, ensinada. A fé é dom. A palavra fala, aquele que não tem, faça o quê? Treine. Não é isso que está escrito? Aquele que não tem fé, treine. Não é isso que diz a Bíblia? Não é treine, não?
Aquele que não tem fé, estude, não é isso que diz a Bíblia? Aquele que não tem fé, treine a fé, não é isso que está escrito? Não, não é. Está escrito, aquele que não tem fé, peça, porque ela vem dos céus, ela vem de Deus, e peça sem duvidar. E essa fé tem uma natureza, esta fé tem uma natureza, essa fé tem uma característica. E qual é a característica da fé? A fé é a certeza de coisas. Quando a Bíblia fala coisas, está se referindo à materialização daquilo que nós conhecemos. A fé é a certeza de coisas. O que são essas coisas? O que são essas coisas? É o solteiro que casou, é a estéril que foi mãe de filhos, é o que estava no monturo erguido, é o que estava na lama, no pó, sabe, estabelecido, é o que estava paralítico que andou, é o cego que enxerga, é o canceroso curado, é a vida que muda, são as coisas que a gente vê acontecer. Essas coisas materializadas, elas nascem de algo que é apenas um pensamento. Mas não é um pensamento positivo. Não é um pensamento positivo, não. A natureza da fé não é um pensamento positivo. A natureza da fé é um pensamento focado em Deus. Sabendo-se que dele eu espero que todas as coisas, tudo que nós vemos, tudo que existe, tudo que acontece, tudo que é, tudo que se faz, pode vir dele, ainda que isso seja a olhos naturais, ou seja, aos olhos das coisas, ainda que isso seja impossível e improvável. Nós sabemos que tudo pode vir dele. Isto é a natureza de quê? Da fé. Quando o pobre é erguido do pó, quando do monturo desvalido se levanta, quando o desenganado recebe vida, quando o desiludido encontra paz, felicidade, quando a família é restaurada, quando a solidão vai embora, quando o pensamento de morte desaparece, quando a depressão dá lugar à alegria, quando as coisas existem e acontecem porque nós puxamos isto de um lugar que aos olhos naturais não existia. Você está entendendo? A natureza da fé é essa. O que nós vemos veio de um lugar que nunca existiu. Aí a palavra mostra que essa natureza aqui que faz a diferença na vida das pessoas. Pois a fé é a certeza de coisas que se esperam. Coisas que se esperam. Fala aí uma coisa que alguém espera. Fala aí. Hã? A cura. Causa na justiça. O que mais? Casamento. Isso aí é fácil. Casa própria. Aí é mais. Na verdade, para Deus tudo é fácil. Para a fé tudo é fácil. Tudo isso que vocês falaram aí, o que são isso aí? Isso aí são o quê? São coisas. O que é uma coisa? É algo que existe, que se vê, que se materializa.
Isso é uma coisa. Então, tudo que se materializa nasce de um pensamento, de uma certeza, de uma convicção em Deus, que aquilo ali que acontece, que aquilo ali que aconteceu, que aquilo ali que vir a acontecer, mesmo que seja impossível, diante das coisas, vai existir, vai se materializar, vai acontecer. Mas como que vai acontecer? Se aqui não aconteceu, aqui não aconteceu e aqui não aconteceu, só que você está procurando justificativas para você acreditar que vai acontecer algo em cima de coisas. E aquilo que Deus vai fazer acontecer na sua vida vai vir de um lugar que não existe. É a natureza da fé. Você não precisa de referências humanas para você crer naquilo que vai acontecer. Vou lhe dar um exemplo disso. A pessoa, ela tem um concurso em determinado local, a pessoa está desenganada. A pessoa está desenganada. Na literatura médica não existe um caso de alguém com aquela doença patologicamente curado. Não tem. Aquela doença é incurável. Então a pessoa, ela tem a natureza da fé, ou seja, ela acredita que ela vai ser curada. Mas ela está acreditando que ela vai ser curada baseada em quê? Se ninguém nunca foi curado. Baseado naquela linha de pensamento que ela tem em Deus, de que na vida dela aquilo vai acontecer. E de repente aquilo ali que não podia acontecer a olhos naturais vai e acontece. Porque aquilo que aconteceu veio de um lugar que não é um local de coisas natural, e sim do invisível, da fé. Então a palavra fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tudo que existe nasce da fé. E a fé é maior do que aquilo que existe. De maneira que você não precisa ver alguém que se realizou para você entender que você também pode se realizar. Você não precisa ver que alguém se curou para você acreditar que você pode se curar. Você não precisa ver que alguém que não tinha nenhuma condição venceu na vida, cresceu e prosperou, para que você possa vencer, crescer e prosperar. Porque mesmo que você não veja em coisa nenhuma alguma coisa que lhe dê razão para acreditar, se você tem a sua visão em Deus, você entende que aquilo ali vai acontecer. Isso é uma natureza. Isso é uma natureza. A gente fala da fé, eu quero falar da natureza. Eu preguei minha vida toda, sempre prego e vou continuar falando da fé, mas hoje eu quero falar da natureza. Você que fica procurando, sabe, indícios para acreditar em alguma coisa, você não tem a natureza da fé. Você está sem a natureza. Você não precisa ver alguém que se deu bem para você entender que você também pode se dar bem. Porque se você quer sinais externos para você acreditar em alguma coisa, você não tem a natureza da fé. Porque a natureza da fé é acreditar sem nunca ter visto. Diga glória a Deus. Você quer ver o que é a natureza da fé? Eu vou lhe dizer o que é a natureza da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Porque um dia Deus chamou ele e disse assim: vai, sobe o monte Moriá, apresenta o único filho que você tem a mim em holocausto. Abraão foi lá e fez. Pegou o menino, subiu o monte. Quando ele chegou, que estava prestes a imolar Isaque sobre o monte, veio a ordem do céu dizendo: pare, não toque a mão no menino, porque agora eu sei que tu me amas. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte?
Agora presta atenção, por que que Abraão fez isso? Está lá em Hebreus. Sabe por que que Abraão fez aquilo ali? Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque Abraão acreditava, mostra aí na palavra para mim, Hebreus quanto? 11. Abraão acreditava que mesmo que Isaac morresse, diz a Bíblia, Deus era poderoso para quê? Para ressuscitá-lo. Abraão acreditou que mesmo que ele morresse, Deus poderia o quê? Ressuscitá-lo. Amém? Quem aqui acredita que pela fé um morto pode ser ressuscitado? Quem já viu aqui gente, inclusive com atestado de óbito, vinham aqui dando testemunho com documento na mão. Eu não sei se foi aqui ou foi no Rio de Janeiro, teve um que teve que devolver o caixão. Os médicos chamaram a família para se despedir, porque diante do quadro não tinha mais jeito. E um dos familiares correu na igreja, foi lá, pegou a toalhinha, pela fé, colocou lá no doente, clamou a Deus, o Senhor foi lá, fez um milagre, e o morto, o desenganado, que já estava já com só para tirar os tubos e enterrar, quando desligou o aparelho, o morto ressuscitou. O desenganado não morreu, viveu. E o caixão que tinha comprado? Tiveram que devolver o caixão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 40 e alguns anos. Eu já vi devolver em carro. Eu já vi devolver em computador. Eu já vi devolver em roupas. Eu já vi comprar um sapato e devolver porque não gostou. Eu já vi devolver até cavalo, cachorro. Eu já vi devolver até esposa. Mas é a primeira vez na minha vida que eu tinha visto devolver um cachorro. Eu acho que se tem um comerciante que vende uma coisa e não espera que a pessoa não use mais, é o dono da funerária. Não, porque quem comprou vai usar. O dono da funerária deve ter dito assim: eu tenho 60 anos, é a primeira vez que eu vendo um produto e a pessoa não precisa mais, devolve. Você acredita que o morto pode ressuscitar? Claro que você acredita, você já viu. Não estou desmerecendo a sua fé nem a minha. Mas qual foi o defunto que Abraão tinha visto ressuscitar na vida dele? Nenhum. E de onde veio aquela ideia de que mesmo que ele morresse, ele podia ser ressuscitado? De onde veio aquilo, se ele nunca na vida dele viu um morto ressuscitar? Daquilo que não existe. Diga glória a Deus. E é por isso que ele foi considerado o pai de quê? Porque a natureza da fé é você acreditar naquilo que você nunca viu, nem para servir de exemplo para você ter mais certeza daquilo que quer. Diga glória a Deus. Eu já vi muita gente chegar na igreja e dizer assim: eu vim aqui porque eu estou com essa ferida na perna há 20 anos. E eu vi uma mulher chegar aqui na igreja, ela foi curada da ferida. E eu vim aqui porque eu sei que Deus pode me curar também. Glória a Deus. Não estou desmerecendo a fé nem a esperança da pessoa, mas ela recebeu essa fé porque ela viu alguém sendo curado e ela entende que ela também pode ser. Isso é maravilhoso. Mas a natureza da fé diz que mesmo que você nunca tenha visto, você crê do mesmo modo. Quem entendeu o que diz a palavra? É lutar contra, é esperar contra a esperança. Diga glória a Deus. Ah, bispo, como eu queria
Como eu quero ser assim? Você quer? Então seja. Porque se você quiser, é o que Deus precisa para lhe guiar e você ser desse jeito. Diga glória a Deus. Você não precisa ver para crer. Você vai crer e você vai ver o que você quiser. Não tem nada difícil, meu irmão, para você, nada. Não tem nada difícil. Nada. Impossível? Não tem. Deixa eu corrigir. Difícil tem, impossível não. Não tem nada impossível. Na noite de Abraão, você vai entender que o que você quiser pode acontecer na sua vida. Não precisa de exemplos. O que você quiser pode acontecer na sua vida. Mas nunca aconteceu. Aí você vai dizer assim, mas eu vou ser o primeiro caso. Diga que assim seja. É aí que você vai chegar onde você quer. Você entende o que eu estou dizendo? Assim você vai chegar aonde você quer. E ninguém vai poder lhe deter. Acabou. A pessoa fica vivendo de sinais. Eu não preciso ver sinais. Não, você não precisa. O que você quiser, pela palavra da fé, pela natureza da fé, vai se materializar nas suas mãos. Esse é o desejo do seu coração? Então você vai sair daqui com esta porta aberta na tua vida hoje. Toma posse. Toma posse.